Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Eu sou o Kleber Ferreira. Hoje, 30/1/2021, vamos comentar sobre o livro Vinha de Luz, na lição 23, e olhai por vós. Antes, eu quero pedir a todos vocês, antes até de começarmos a nossa prece, para que vocês, abaixo desse vídeo, tem uns links que possui do Instagram, do Facebook, do próprio YouTube e o nosso site. E a gente pede encarecidamente, curta esse vídeo, faça seus comentários e principalmente curta o canal, tá? Curtir o vídeo é diferente de curtir o canal. E siga-nos nas nossas redes sociais, porque assim você fica informado sobre tudo o que acontece na casa, tá? E aproveitamos para agradecer tudo que vocês têm feito por nós na questão das assistências sociais. Agradecemos por todas as doações. Então, nos ajude também com as nossas redes sociais, principalmente compartilhando. Talvez você assista esse comentário evangélico, essa palestra, você não goste ou goste, não importa, né? Nós vamos tentar fazer sempre o nosso melhor. Mas às vezes você não gosta. Mas para você não serviu, pode ser que sirva para outra pessoa, tá? Claro, desde que a pessoa dê abertura. Nós não estamos aqui para ser aquela pessoa chata que fica mandando coisas que as outras pessoas não querem, tá bom? Então eu peço novamente, curta as nossas redes sociais, tá bom? Isso é muito importante para casa, principalmente essa questão do YouTube, porque futuramente, ao atingirmos mais de 1.000 inscritos, 4.000 horas de vídeos, nós podemos, de repente, começar a monetizar, ou seja, trazer algum recurso para a casa de Frei Anselmo e ajudar nas obras assistenciais. Qual o valor que nós estamos falando? Nós não sabemos, são cálculos do próprio YouTube. Então, por favor, compartilhe, peça para o seu amigo. Se 50 pessoas assistirem esse vídeo, se 100 pessoas assistirem esse vídeo e dobrar pedindo para alguém seguir, vamos supor, né, se for 100 pessoas, se você curtir e mais um amigo, mais um conhecido, nós estamos falando de 200 curtidas no canal e nas redes sociais, tá bom? A gente pede encarecidamente e é importante explicar também, porque senão a pessoa fica, ele só pede, mas eu estou explicando por que nós estamos pedindo. Vamos divulgar não somente a casa de Frei Anselmo, mas o Evangelho de Jesus, o Evangelho do nosso Mestre. E assim, recado dado, eu vou pedir para quem quiser ir fechando os olhos, ir se aconchegando na sua cadeira, no seu sofá, ou até mesmo se você estiver fazendo alguma atividade, né? Lavando a louça, lavando roupa, lavando o carro, lavando o quintal, às vezes está ouvindo no fone de ouvido. Então, para só um segundinho, puxa 3 respirações, bem fundo, mas calmamente, solta pela boca. Mais uma vez. Mais uma vez. E assim, estamos procurando enxergar a figura de luz do nosso Mestre Jesus, sentindo que o Mestre vem de nosso encontro, com aquele olhar meigo, mas um olhar profundo. E assim nós corremos para os braços do Mestre e o abraçamos. E pedimos, Mestre, se conosco. E também, antes até de pedir qualquer coisa, agradecer ao Mestre nessa oportunidade de estarmos abraçados com Ele, agradecer pelo dom da vida, agradecer pelas dificuldades, pois elas nos ensinam muito, agradecer por tudo de bom que nós temos, seja o café da manhã, seja uma cama quente para dormir, um bom chuveiro para tomar um banho, um trabalho. E assim, Mestre Jesus, estamos preparados para mais esse comentário evangélico e pedimos, Mestre, encarecidamente, leve até o nosso Pai toda a nossa gratidão, toda a nossa esperança.
e principalmente toda a nossa vontade, mestre, de melhorar todos os dias um pouquinho que seja, mestre. E assim, mestre, agradecemos também ao Frei Anselmo e a toda a sua equipe espiritual que trabalha incessantemente para nos ajudar, para nos orientar. Que assim seja, Mestre Jesus, graças a Deus e graças a Jesus. Então, aqui eu vou compartilhar agora a lição. Então, a lição aqui está compartilhada. Então, a lição 23. E olhai por vós. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Jesus está em Lucas, capítulo 21, versículo 34. Então, aqui só para a gente entender, né? Quanto que é profunda essa passagem que é da nossa lição. Não aconteça que vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Aquele dia que ele está dizendo é o dia do nosso desencarne. Tá? Então, agora vamos entender, através do nosso grande Chico Xavier, esse médium maravilhoso que esteve e está entre nós, né? Trouxe desse nosso amigo espiritual, o Emmanuel. Então, vamos lá. Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda a sorte, enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena. Nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê comumente as sombras que o invadem, vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços terríveis de dor que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas, o que é plasmar, pessoal? É criar. Vamos lembrar aqui que todo o nosso pensamento cria algo. Então, quando você pensa numa flor, você está criando uma flor no plano espiritual. Você está plasmando e está criando e vai criar aqui no plano que nós estamos, material. Então, plasmar é criar. Então, depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, ou seja, aqueles que nos perseguem, talvez, mas principalmente aqueles que nós atraímos. Nós temos também aqueles que nos perseguem porque nós temos dívidas, mas aqui nós estamos falando daqueles que nós atraímos também. Clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e desde muito recomendou vele cada um por si, ou seja, abre o olho, cuide de vocês, acordem para a vida espiritual, na direção da espiritualidade superior. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso, e não nos faltou com o roteiro, antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Jesus já está trazendo, já trouxe essa mensagem há muito tempo. Kardec codificou, trouxe para nós. Emmanuel, esse espírito maravilhoso, também está explicando para nós. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística. Fuja ao relaxamento do dever. Alige as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. Em verdade, a terra não viverá indefinidamente, sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Ou seja, isso é algo
individual. Então, voltando aqui, essa lição, e olhai por vós. Vamos começar. O que significa e olhai por vós? Olhe por você mesmo. Tome conta da sua vida, trazendo para o dia de hoje. É engraçado como nós temos receitas prontas para a vida do vizinho. Às vezes a receita é até boa, o conselho é até bom, mas nós não praticamos. Nós precisamos pensar que estudar é necessário, mas é diferente de entender, porque muitas vezes você estuda, mas não entende. Não entende porque não quer aprofundar. E se você não entende, fica mais difícil de vivenciar. Então a gente nós precisamos, para o Evangelho de Jesus, estudá-lo, entendê-lo e, principalmente, vivenciá-lo. Infelizmente, nós vivemos num período, isso acontece em qualquer religião, que as pessoas não estudam ou acreditam que ler uma única vez um livro, uma mensagem, um vídeo, está tudo resolvido. Nós precisamos vigiar constantemente. O vigiar e o orar. Não é orar e vigiar, é vigiar e orar. Então, por que eu estou dizendo isso, olhar por vós? Porque nós estamos numa situação, e a lição traz para nós, que nós estamos nos preocupando com os vícios daqui. Jesus trouxe há mais de 2000 anos atrás a glutonaria. Nós não viemos nesse planeta reencarnar somente para comer, somente para dormir, somente para beber. Nós viemos aqui para evoluirmos, para nos transformarmos em seres de luz. Não é verdade, meus irmãos? Não é verdade, meus amigos, minhas amigas? E o quanto nós estamos ligados nesse momento à nossa transformação. Como eu falei no começo, nós temos receita pronta para tudo, para os outros. Para nós é diferente. A nossa dor é maior, o nosso problema é maior, alguém que nos ofendeu é sempre maior do que quando nós ofendemos alguém. Quando você ofende alguém, não, eu falei sem pensar. Quando alguém te ofende, o que significa? Ele era maldoso, ele queria realmente me ofender. Então, é muito importante que a gente comece a olhar por nós. Jesus coloca cada um vele por si mesmo. Nós podemos ajudar, nós temos que praticar a caridade, sem dúvida. Isso vai nos diferenciar de tudo. Mas a primeira caridade é para conosco, e isso não é egoísmo. Isso é buscar se transformar, isso é buscar se melhorar a todo momento. E nós não podemos pensar que, se eu continuar com as mesmas atitudes que eu tenho hoje, eu vou estar me modificando. Não, porque nós ainda somos espíritos que estamos passando ainda da fase de criança para adolescência, se é que podemos falar assim. Por que isso? Na lição ele traz para nós que nós nos alimentamos de notícias do mundo inferior. O que lembra vocês sobre isso? Notícias do mundo inferior. É exatamente, ele falou para nós há mais de 2000 anos atrás o que estamos vivenciando hoje. As TVs, os jornais, a internet, as redes sociais, tudo isso é importante para o nosso aprendizado, porém, sem excessos. Será que é importante eu ficar me alimentando de notícias negativas? Vamos dar o exemplo da situação que nós estamos vivenciando da Covid-19. Adianta você ficar o dia inteiro sabendo que estão irmãos desencarnando? Aí você vai falar, não, adianta, eu preciso saber se está desencarnando. Não é mais fácil você fazer uma prece para esses irmãos? Quando você levanta, Senhor, abençoe esses irmãos que estão desencarnando, abençoe os médicos, as enfermeiras, abençoe aquelas pessoas que trabalham nos serviços extremamente essenciais, do que ficar alimentando o espírito, alimentando a sua mente de notícias ruins. Ah, mas o vizinho não usa máscara. Use você. Ah, mas o vizinho não passa álcool na mão. Passe você e tome os devidos cuidados. Não adianta você ficar nas redes sociais colocando notícias ruins, colocando notícias que vai alimentar os verdugos.
vai alimentar aqueles irmãos infelizes que estão no plano espiritual, buscando bagunçar quem está no plano material. E a culpa não é deles, a culpa é nossa, pois nós atraímos. Lembra da rádio? É a mesma coisa. Que sintonia que você está fazendo? Se você está praticando a fofoca, a maledicência, a maldade, você não vai sintonizar com coisas boas. É natural, gente. Se você quer ouvir música clássica, se você sintonizar na música de samba, você não vai ouvir música clássica. Então, nós precisamos começar a entender. Eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra que eu vou falar. Plasmar. O que é plasmar? Criar. Os nossos pensamentos, eles criam, eles moldam. Então, eu posso estar olhando para o meu vizinho e dando um sorriso, né? Aquele sorriso falso, só que isso está sendo plasmado. Eu posso até enganar meu vizinho, né? Eu posso enganar meu chefe, minha esposa, o avô, a avó, a mãe, a tia, não importa, eu posso enganar qualquer pessoa. Eu não engano o plano espiritual. Isso é muito nítido. Então nós temos que tomar cuidado. Muitas pessoas falam: eu estou carregado de sentimentos pesados, ruins. Mas por quê? Porque fica na rede social perdendo tempo. A rede social, hoje, milhões de pessoas, eu diria até bilhões de pessoas, ganham dinheiro através das redes sociais, vendendo, criando empresas. Isso é uma coisa boa da rede social. Assim como a internet, assim como a TV, o rádio, não importa o veículo de comunicação. Mas comece a entender que a rede social não é um lugar de lavar roupa suja. A rede social é um lugar para você ou usar para trabalho ou usar para um lazer, mas sempre com moderação. Lembra da lição a glutonaria? Será que precisamos manter o excesso de alimento no nosso corpo? A questão não é a aparência, se a pessoa é muito magra ou se a pessoa está um pouco acima do peso ou até muito acima do peso. A questão é de saúde. A bebida em excesso, até a água em excesso. Se você tomar 7, 8 litros de água por dia, você vai passar mal. E a água é importante para o nosso organismo. Então, tudo na vida em excesso atrapalha, que são os vícios. E nós queremos, muitas vezes, mudar o outro. E nós não procuramos uma fórmula para nós começarmos a nos mudar. Poxa vida, por quê? Não importa, o Kleber não está fazendo. Ele foi lá, fez uma palestra, falou coisas bonitas, eu encontrei ele na rua sem máscara. O Kleber é imperfeito, né? O João é imperfeito, a Maria é imperfeita, todos nós. Faça a sua parte. Não adianta ficar em redes sociais xingando, brigando. Eu vou dar um exemplo aqui, que há um tempo atrás eu conversei com uma amiga e falei isso para ela e ela captou, né? Assim, ela entendeu bem. Qual é o exemplo? A pessoa ficava postando nas redes sociais, gente, cada um posta o que quer, mas depois lembra da lei de ação e reação, colocando coisas que não agregam, por exemplo, ou xingando um político, ou tirando sarro do outro que gosta do A, do B ou do C, ou reclamando que todo homem não presta, ou reclamando que a mulher hoje em dia é muito feminista. Não importa, aqui eu não estou fazendo juízo de valores, eu estou dizendo o seguinte: uma outra pessoa que pega essa publicação, ela pega assim, olha no celular e fala: nossa, que publicação horrível que foi colocado. Ela não vai curtir, ela não vai comentar, mas ela vai começar a fazer o quê? Enviar pensamentos, olha só, plasmar pensamentos negativos de raiva, de inveja, de ódio, de tristeza para você, para nós. E se nós não tivermos protegidos, isso cai. É como se você juntasse energeticamente as duas pessoas, elas fazem assim, ó, elas se juntam. É verdade? É verdade. Então fui lá e coloquei, ó, fulano é ladrão. Aí a pessoa que gosta desse fulano, desse político fulano, fala: nossa, como o Kleber é equivocado. Ou às vezes até pior, fala: nossa, como esse cara é idiota. O que ela fez? Ela plasmou uma energia negativa que vai até a minha pessoa. E se eu não tiver com a vibração boa, se eu tô com a vibração alta e a energia é ruim, não atinge. Se eu tô na mesma sintonia, ó o que faz, ó, abraça.
E aí eu começo a sentir mal-estar, eu sinto dores de cabeça, eu sinto irritação. Aí eu falo, nossa, eu sou bonzinho, eu não sei o que eu estou fazendo. Você não sabe? Você não colocou na rede social algo negativo? Ou você não foi num comentário de alguém e xingou a pessoa? Ou brigou com a pessoa? Esse mundo é todo interligado, não é à toa que Jesus diz que somos todos irmãos, que é só o amor que é a escala para a evolução, amor e caridade. Não é à toa que o mestre trouxe essas informações para nós. Isso não são informações bonitinhas para entrar por um ouvido e está tudo certo. É para colocarmos em prática. E eu gosto muito de frisar, quem me acompanha nas redes, na rede do Frei Anselmo, ninguém é perfeito. Quem vos fala também não é. Mas, assim, nós temos que tomar cuidado com sarcasmos, com ironias. Isso todos nós precisamos. Todos nós cometemos esses erros. Porque a pessoa vai plasmar, a pessoa, você vê, a pessoa não falou, ela não foi lá e escreveu, Kleber, não concordo com o que você colocou, e seguiu a vida. Ela simplesmente falou, ficou plasmando uma energia negativa para minha pessoa. E o pior, se me atingir, vai voltar para ela também. E ela também não vai se sentir bem. Então, use a rede social de uma maneira equilibrada. Lembre-se, nós não somos os donos da verdade. Só que antes de você colocar a sua opinião, procure se informar sobre o assunto. Você não vai ser um especialista, mas procure se informar. E por que eu estou dizendo tudo isso? Lembre-se, olhar por vós é a lição. Fiz até umas notações. Essas coisas causam inquietações nas nossas vidas. Quando a gente começa a mudar a nossa vibração para melhor, as coisas mudam. Todo mundo acredita que buscar se espiritualizar, buscar se melhorar, significa que não vai ter mais problemas na vida. Não, os problemas continuam. O que muda é a forma que você encara o problema. É isso que muda. Porque muita gente vai nas igrejas, seja ela evangélica, católica, vai no terreiro, vai no, como chama, numa sinagoga, em qualquer templo, no centro espírita, e acredita que a vida vai mudar da noite para o dia, materialmente. Materialmente não vai te mudar nada. O que vai mudar para você é espiritualmente. E não é que quando você vai num templo religioso, Jesus olha assim e fala, agora vai lá e ajuda ele. Não é isso, gente. Não é dessa forma. Nós estamos a todo momento sendo ajudados. A diferença é que nós perdemos a sintonia. Vamos lembrar do rádio. Sintonia. O que eu sintonizar, eu vou atrair. Se eu estou numa sintonia maior, eu não o que está embaixo de mim não vai me atingir. Agora, e como que eu baixo a sintonia? Um pensamento negativo. Baixou. Aí esses irmãos vão aproveitar e se utilizar de nós. A culpa é deles? Em hipótese alguma. A culpa é nossa. Por isso que é a lição. E olhar é por vós. Ah, não, eu tenho um obsessor, então a culpa é do obsessor. Não, a culpa é sua. Você está dando guarida a esse obsessor através dos pensamentos. Aquilo que eu falei, eu não vou falar, põe a mão na boca. Mas você está pensando, não resolveu nada. Então, olhar por vós, o Jesus está dizendo, olhe por você, melhore-se. E não é amanhã, é hoje, é agora. Ninguém aqui está dizendo para você falar assim, olha, agora eu vou viver dentro de um templo religioso. Não é isso, Jesus não pediu isso. Até porque o templo religioso é o nosso coração. Você nem precisa ir num templo religioso. Basta você meditar. Será que nesse mundo de informações, nós paramos 5 minutos do dia para meditar? O que é meditar? Sentar num lugar calmo, sentar na natureza, não importa. Ou até na mesa da sua casa, sentar sozinho, pensar em coisas boas, fechar os olhos, fazer uma prece, não uma prece decorada, mas uma prece de coração. Madre Teresa de Calcutá, quando ela fazia suas preces, uma vez perguntaram o que ela pedia para Deus, o que ela pedia para Deus.
Ela falou, não, não peço nada, eu só fico escutando para ver o que ele fala para mim. Olha que ensino bonito. Deus não está longe, ele não está no universo. Jesus não está no universo, ele foi embora, está sentado num trono. Não, ele está dentro de nós. Nós temos nosso Pai Criador, nós temos nosso irmão mais velho, que é Jesus, nós temos os nossos mentores espirituais, amigos espirituais que nós angariamos. Então nós temos ajuda a todo tempo. Só que nós temos que fazer nossa parte. É ação, é agir, procurar nos melhorarmos. Entendeu? Isso é muito importante. Vamos refletir. Ah, como que eu posso melhorar, Kleber? Só indo lá no centro espírita, assistindo uma palestra e tomando um passe? Por que não estudar? Isso ajuda, mas por que não estudar? Tomar um passe e tentar não se melhorar é a mesma coisa de que você tomar um banho, sair do banheiro e se jogar na lama de novo. É a mesma coisa. Todos nós temos, e nós sabemos, e nós temos que confrontar, é outra terminologia que eu gosto de usar, olhar no espelho. Nós precisamos olhar no espelho. No espelho do nosso espírito. Nós somos seres espirituais. Ele fala, olha, realmente eu tenho um pouquinho de inveja. Olha, realmente eu tenho muita raiva. Olha, realmente eu preciso parar de falar mal das pessoas. Olha, eu preciso praticar o sincericídio. Olha, eu preciso simplesmente desprezar pessoas. Não é assim que a gente resolve. Nós não devemos tentar mudar o outro. Ninguém é obrigado a conviver com uma pessoa que, de repente, ou nos coloca para baixo, ou uma pessoa que não quer a sua melhoria. Cada um dentro do seu tempo. Mas nós temos uma obrigação para conosco mesmo. Eu não tenho que mudar o vizinho, eu não tenho que tentar mudar a minha mãe, eu não tenho que tentar mudar o meu pai, a namorada, o namorado, a esposa. Eu não tenho que tentar mudar ninguém. Eu tenho que me melhorar, porque assim eu me fortaleço e aí eu tenho condições de ajudar melhor. Ajudar, nós temos condições a todo momento. Todo mundo. Se a gente esperar virar um ser crístico para poder ajudar, não vai acontecer. Nós precisamos ajudar para virar um ser crístico. Ao contrário. Então, cada um ajuda com o que pode. Eu gosto, nessa questão de ajuda, eu gosto de dar um exemplo. Você está no hospital, às vezes você está num leito de cama e tem uma pessoa do lado. E aí você está com um soro na veia, você está lá deitado no hospital, e a pessoa começa a não se sentir bem. Se você consegue andar, você levanta, vai lá e chama a enfermeira. Isso é uma ajuda, é a mesma coisa. Você também não está doente junto com aquela pessoa, mas você não ajudou? É assim na religião, é assim na vida. Muitas vezes a pessoa te para na rua e fala assim: nossa, você pode me comprar um pacote de bolacha? A pessoa até falou que queria uma bolacha recheada. De repente você pensa, nossa, ainda está escolhendo. Qual o problema? Você não tem vontade de comer uma bolacha recheada? Por que aquela pessoa que está na rua não tem vontade de comer uma bolacha recheada? Se você não tem dinheiro para comprar uma bolacha recheada, ok. Você fala, ó, a recheada eu não tenho, eu tenho essa aqui, eu posso te dar um pedaço de pão. Então, a gente precisa começar a praticar a caridade. Quando você pratica a caridade, eh, eu, eu vendo uma palestra do Haroldo Dutra, ele falou essa frase que nunca mais saiu da minha cabeça. Pensa o seguinte, quando você ajuda uma pessoa, aquela pessoa, ela tem pai, ela tem mãe, ela tem irmãos, ela tem parentes encarnados, correto? Eles ficariam felizes se você ajudou aquela pessoa, não ficariam? Ótimo, seus encarnados. E no plano espiritual? Essas pessoas têm pessoas que amam ela também. E aí o que você angariou? Amigos espirituais que às vezes você nem conhece. Só pelo fato de você ouvir aquela pessoa, de você dar uma palavra para aquela pessoa de carinho, de você falar um bom dia, de você procurar ser uma pessoa melhor no dia a dia. Não julgue no momento que nós estamos vivendo aquele que não usa máscara, aquele que não usa álcool, aquele que está aglomerando. Ore, faça uma prece. Todos nós vamos, Jesus disse, né? Um dia nós vamos desencarnar.
e nós vamos prestar contas, não com Deus, que é o nosso Pai misericordioso, mas com a nossa própria consciência. Então, esse olhar por vós é algo que a gente precisa começar a fazer. Ah, eu vou estudar na casa espírita, não gosto da casa espírita, não gosto do professor, não gosto da televisão, não gosto da lousa, não gosto dos meus colegas. Você não precisa gostar de nenhum deles. O que você precisa é buscar aprender. O que você precisa é parar de colocar empecilhos para buscar a sua luz interior. Então, vamos começar a pensar, e na dúvida, outra frase muito interessante, o que Jesus faria? Você acha que Jesus ficaria feliz quando você critica alguém? Quando você lança um ódio para uma pessoa? Quando você fala que uma determinada pessoa é responsável por tudo de ruim ou por tudo de bom que aconteceu? Nós precisamos ficar atentos aos nossos pensamentos. Nós, geralmente, não caímos nas grandes coisas. Nós caímos nas coisas pequenininhas, pequenos pensamentos. Fulano é ladrão, fulano matou, fulana não presta, fulana tá de roupinha curta, fulana não sei o quê, ciclana não sei o quê. Não é assim. Julgue a si mesmo, não os outros. Você pode até julgar a situação. Por exemplo, roubar é errado, mas não julgue aquele irmão. Não é o seu papel. Jesus não gosta do pecado, mas ele ama o pecador. Então, meus irmãos, para a gente encerrar esse comentário evangélico, vamos todos nós começar a utilizar o nosso tempo para a nossa melhoria e buscai o reino de Deus e tudo lhe será acrescentado. Nós somos seres espirituais. Precisamos da matéria? Sem dúvida. Claro que precisamos. Merecemos conforto? Sem dúvida. Posso ter prazeres na vida, uma boa leitura, estar com meu filho, estar com filho, claro, sem sombra de dúvidas, mas não se descuide da sua evolução espiritual. Mais dias, menos dias, nós vamos passar, sair do portão, nós vamos sair do material e vamos voltar para casa, que é o espiritual. E ninguém, presta atenção, pode fazer por você o que você tem que fazer. Ninguém. Só você. Só nós. Então eu agradeço de coração que vocês chegaram até aqui. Peço novamente que vocês estudem, leiam o Evangelho, é muito importante. E principalmente, né, agora, curta e compartilhe esse vídeo. E vamos fechando os nossos olhos, né, novamente, agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos, Mestre. Somos ainda muito pequeninos, Mestre. Precisamos de você, Mestre. Precisamos dos nossos amigos espirituais. Agradecemos também ao Frei Anselmo e toda a sua equipe, que está sempre conosco, nos amparando. E também, Mestre, agradecendo aos nossos mentores pela paciência, pela abnegação e pelo amor que eles nutrem todos os dias as nossas vidas. E assim, Mestre, pedimos, Mestre, leve ao nosso Pai toda a nossa gratidão, toda a nossa esperança, que somente Deus e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Graças a Deus e graças a Jesus. Tenham um excelente sábado.